Olá, meus queridos, como vão vocês? Hoje nós estamos gravando o nosso 10º vídeo e até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso assunto de hoje é um fato que causou um grande impacto nas mídias sociais desde o dia 10 de outubro, sábado passado, é que se está falando sobre isso. A minha sobrinha Kate poderia achar que foi o chá de revelação do seu bebê que provocou rebuliço naqueles antagonistas da Damares, lembra? Rosa e Azul? Mas não foi não. Primeiro nós vamos ler a Bíblia, um trecho que está em Êxodo, capítulo 23, versículo 8, Provérbios 17, 23, Eclesiastes 7, 7, Provérbios 21, 14, 19, versículo 5 e 6 e 21, versículo 21, para finalizar. Vamos lá. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. O ímpio recebe suborno em segredo para corromper as veredas da justiça. De fato, a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O presente que se dá em segredo aplaca a ira e o suborno às escondidas, a forte indignação. A testemunha falsa não ficará impune e o que fala mentiras não escapará. Muitos procurarão o favor do nobre e todos são amigos do que distribui presentes. Finalizando, quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, vamos lá na manchete. O narcotraficante André do Rap foi solto no sábado às 11h50 da manhã, a pedido do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E poucas horas depois, dizem que 8 horas depois, sua soltura foi cassada pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Mas aí já não tinha mais jeito. O mocinho já tinha dado no pé. Alguém aí se surpreendeu? Mas a polêmica foi: de quem é a culpa? Poderia ser do Marco Aurélio, que soltou, o Procurador-Geral da República, que não sabia o nome do rap e também estava viajando. E o segundo PGR, o Jax, que não conseguiu mandar o documento a tempo. Também poderia ser a pane eletrônica, né, que pediu o Jax de mandar. Poderia também ser o órgão emissor da decisão de prender provisoriamente, que não mandou revisar a manutenção da prisão no tempo certo. Mas poderia também ser os deputados federais. Foram eles que colocaram brechas na lei, mas também sobrou até para o presidente. Integrantes do Partido Novo, que de novo não tem nada, eles estão aguerridos nessa hipótese. O primeiro a ser chamado à responsabilidade foi o ministro Marco Aurélio Mello, pois foi quem ordenou a soltura. Esse aí defendeu num garantismo só, fez o que determinou a lei e pronto. Não importa quem seja o mocinho da vez, tadinho, temos que ser justos e seguir o protocolo. Afinal, o coitado estava há mais de 1 ano na prisão preventiva. Um absurdo isso. Ele tinha urgência, o advogado também tinha. Mas aí alegaram que o PGR não tinha sido ouvido sobre esse assunto, mas ele declarou que era urgente. Não podia esperar. Bem disse o meu ministro, meu ex-ministro da Educação favorito, Abraham Weintraub, numa certa reunião secreta que foi divulgada aos 4 cantos do mundo pelos ministros do Supremo. E ele diz: eu, por mim, botava esses vagabundos na cadeia, a começar ouvindo alguns da mídia, comentários, eu soube que o PGR só soube dessa soltura pela imprensa, quando não havia mais nada o que fazer. Ele foi avisado no dia 6, quer dizer, 4 dias antes do cara ser solto. Mas ele não associou o André do Rap com o tal de André de Oliveira Macedo, que é um dos principais líderes do PCC. A ordem de soltura foi dada no dia 9 de outubro, 3 dias depois, que o PGR já tinha conhecimento, mas não sabia.
homem foi culpado. E ele estava em viagem também, tem isso. O PGR morre. Afinal, ele entrou em contato com o segundo PGR e pediu com urgência que se fizesse um pedido de reconsideração que seria passado ao Luiz Fux, que é o presidente do Supremo e que cassaria a soltura. Mas aí surgiu um novo culpado. Quem foi o novo culpado? O PGR, Humberto Jacques, estava lá afoito para cumprir a lei, já tinha petição no papel e agora pasmem. Pelas regras do Supremo Tribunal Federal, petições relacionadas a habeas corpus não podem ser por papel, e sim pelo site do Suprema Corte. Olha lá. Aí eles acharam um terceiro culpado. Gente, pasmem, uma pane eletrônica. Horas e horas se passaram sem conseguir a bendita da petição chegar ao Fux, que como nas novelas ele fez uma corrida louca, até de câmera lenta, para poder pegar essa petição e dizer: cassação de soltura já! Sou a justiça! A PGR viaja, não sabia o nome do homem, pane eletrônica. Fatores em cadeia que colaboraram para que o Andrezinho se livrasse de outra cadeia. E o Fux declara: caça a soltura. E Andrezinho diz: bye, bye. Vamos tentar descobrir mais sobre isto? Conforme os noticiários na net, Poder 360, Terça Livre e até outros, o pedido de soltura foi assinado pelo escritório de advocacia em Brasília, pasmem, do ex-assessor do ministro Marco Aurélio Melo, através de sua sócia, Ana Luísa Gonçalves. O ex-assessor tem o nome de Eduardo Ubaldo Barbosa. O Eduardo foi assessor até fevereiro desse ano, fevereiro de 2020. Mas o ministro inocente alegou que não sabia o nome da sócia do seu ex. E eles tiveram apenas uma relação que foi funcional. Mas há quem diga que, ao deixar a função, esse ex afirmou por redes sociais, agradecendo um agradecimento, entre aspas, riquíssimo aprendizado, mais do que uma experiência profissional. E pelas redes, Celso Bemiro disse que o advogado que tem interesse nos préstimos de um determinado ministro costuma impetrar vários habeas corpus, desistindo com rapidez dos que caem em mãos não gratas, quer dizer, os desfavoráveis para aquele tipo de caso, até que chegue ao ministro escolhido. Nesse caso, foram 9 tentativas, comentou um tal de Max Cardoso no Boletim da Manhã. Pois bem, temos que o líder de uma facção multimilionária optou por advogados que têm ligação com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizem que determinados ministros têm habeas corpus nos bolsos e nas mangas, pronto para atirar na batalha. Uns para chefões, também do tráfico. Outros para políticos, no caso do Sapão, conhece o Sapão? E esse anjinho, André, já tinha 2 sentenças por tráfico pesado de drogas. Já condenado em segunda instância, deu um baita trabalho para ser preso esse chefão do PCC e saiu lindo pela porta da frente com a anuência do fofo ministro Marco Aurélio de Melo. Alguém aí ficou indignado? Eu não fiquei, infelizmente. Por enquanto, só espero o pior de muitos dessa turma. Nesse contexto, fica até difícil a gente se indignar com os crimes de perto, quando tem tantos criminosos lá em cima rindo de nós. Agora vejam, o plenário do Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, no dia 14, se reuniu, uns 10 ministros, porque um aposentou-se, né? Se reuniu para julgar a decisão do presidente da corte, o Luiz Fux, que anulou a sentença do ministro Marco Aurélio. E o placar foi de 6-0. O 7-1, eu acho que foi melhor. 7-1 do Brasil e Alemanha. Espetáculo risível, visto que o bandido já está muito longe das garras da justiça, ou será da injustiça.
O ministro Marco Aurélio usou o artigo 316 do Código de Processo Penal, inserido pelos deputados liderados pelo Guilherme Boulos da Cunha. Isso, Guilherme Boulos, aquele que se candidatou a presidente pelo PSOL. Ele que estava liderando as coisas do pacote anticrime que foi votado no final do ano passado, 2019. Esse artigo ele não é ruim por si só, porque há muitas injustiças. Tem gente que você prende provisoriamente e fica anos e anos e não é julgado o seu processo. A gente tem que ter preocupação real e foi isso que os deputados fizeram, né? Olha, coitadinhos, tanta gente. Então, vamos dar um prazo de 90 dias, no máximo, para que as pessoas possam rever, né? Esses trâmites para que os coitadinhos não fiquem tanto tempo. Mas isso aí, do jeito que foi feito, se tornou um jabuti, né? Porque se ficar mais de 90 dias, eles consideram um tadinho, um traficante perigoso. E foi isso que aconteceu com o André do Rap. Vocês acham que os deputados estavam defendendo os coitadinhos menores que não têm dinheiro, que não têm acesso ao Supremo? Com certeza não, porque os menores continuarão sem acesso ao Supremo, com seus julgamentos demorando anos. Essa turma do alto escalão, dos narcotraficantes, do alto escalão lá da política, são eles os grandes beneficiados com essa lei, com esses jabutis, e foram muitos jabutis que se colocaram no pacote anticrime. O pacote anticrime, a lei de abuso de autoridade, oh, que tristeza quando foi aprovada essa lei. As leis de trânsito, eles contaminaram totalmente esses projetos, que a forma como eles contaminaram justamente aumenta a violência nas ruas, aumenta a insegurança dos policiais e abre brecha para que eles fiquem bem protegidos, certo? O alto escalão continua escandalosamente se perpetuando na impunidade e no poder. Afinal, pelo visto, ontem e hoje o crime compensa, não é verdade? Agora estão dizendo por aí, pegou mal? A justiça debochou dela mesma? Eu não acho. Na minha opinião, claro que não. Na minha opinião, o teatro já estava orquestrado, amado e orquestrado. Desde a implantação dessa lei, passando pela viagem do PGR, desconhecimento do nome, pane eletrônica, pacote anticrime que foi liberado por um pissolista adepto da liberação das drogas e coisas muito piores. Retiraram do pacote anticrime a prisão em segunda instância que teria evitado tudo isso. É bom vocês verificarem quais foram as pessoas que colocaram os jabutis no pacote anticrime. Foi totalmente engolido esse pacote pela extrema esquerda. Meus amigos petistas, me desculpem, mas PT, PSOL, PDT, PCB, PCdoB, todos esses partidos da extrema esquerda e os seus agregados, Cidadania, Rede, todos eles colaboraram para adulterar totalmente esse pacote. Afinal, quem não sabe de onde vem o Supremo? Certo. PT de Dilma e Lula foram 7. Vou ler aqui o nome deles. O Fachin, o Barroso, Rosa Weber, o Luiz Fux, que é o presidente atual, a Carmen Lúcia, o Lewandowski e o Dias Toffoli. O FHC só tem hoje o Gilmar Mendes. Do PMDB, o Xande Alexandre. O MDB, que é o PMDB, o José Sarney colocou o Celso de Mello, aquele Celso de Mello. E o PRN, que hoje é o PROS, do Collor, que colocou o Marco Aurélio Mello. Engole essa. Nós temos um Supremo todo de extrema esquerda. Não esses que dizem de centro, mas esse Supremo, ele não é de centro, ele é de extrema esquerda. Bem, gente, vamos parar de falar de coisa tão séria e vamos lembrar vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, por favor se inscrevam, dê o seu like, compartilhe com alguém que você acha que sabe que vai gostar dos assuntos e eu agradeço.
Desejo a vocês que vocês tenham uma boa semana. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Beijo.